Foda que o Flamengo vai voltar pro Brasil tendo amassado o Chelsea e vai perder pro Ceará no retorno do Brasileirão. Fio Oliveira tá com medo do Ceará. Alô, flamenguistas. Espero que ele fale pela boca de um anjo, meu amigo. Porque, obviamente, os caras são favoritos contra a gente no Campeonato Brasileiro. E esse Mundial tá escancarando também uma diferença ainda maior financeira desses clubes aí, digamos, os mais ricos do Brasil, clubes como o Flamengo, que está disputando o Mundial, que está recebendo muita grana lá no Mundial de Clubes, e escancara ainda mais o problema que o Ceará tem de encarar essas equipes, ainda mais com um orçamento muito menor, tendo uma janela aí que vai ter que ser muito assertivo, como se fala no futebol, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo que tá rolando, Mundial, Brasileirão e tudo, eu voltando a fazer vídeos diários aqui para vocês. Já deixa o like, compartilha, manda para geral, quem puder, seja membro BPR, o membro tem a mensagem de destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo! Galera, obviamente eu trouxe em tom de brincadeira, né? E obviamente o Flamengo é o favorito, né? E eles falam isso também meio de brincadeira e tal, porque vão passar sufoco para algumas equipes com orçamento menor. Eu vi muita gente tirando onda com, né? Ah, vai ganhar do Chelsea, vai ganhar do Paris e vai vir pro Campeonato Brasileiro e esses times vão sofrer contra Mirassol, Ceará, Sport, Vitória. Campeonato Brasileiro tem muito disso, e é uma competição extremamente equilibrada e dá essa possibilidade, né? O próprio Ceará venceu o Flamengo que sempre teve orçamentos muito superiores aos nossos e teve jogos muito difíceis para eles, assim como teve jogos também mais fáceis que eles conseguiram passar. Mas o Campeonato Brasileiro dá essa possibilidade de encarar cada equipe de igual para igual, ou pelo menos dificultar a vida das equipes com maiores orçamentos. E esse Mundial, cara, eu vou até trazer aqui a matéria da ESPN, em relação à premiação do Flamengo, para a gente fazer esse paralelo de como é possível, né, a gente enfrentar essas equipes, cara, porque eu quero só lembrar para vocês que o orçamento do Ceará é em torno de 229, 230 milhões por aí, por ano. E olha que o Flamengo, só em participar desse Mundial de Clubes, já ganhou aí em torno de 83 milhões de reais, tá? No total, cara, em relação à premiação até agora da equipe do Flamengo, os caras já se classificaram, né? Já conseguiram, além dos 83 milhões, conseguiram também 22 milhões por duas vitórias e mais 7 milhões e meio de dólares, que dá 41 milhões de reais em vaga nas oitavas de final, tá? É uma coisa absurda, né? Soma aí, dá mais de 140 milhões, dá em torno de 150 milhões que o Flamengo já ganhou só nessa participação do Mundial até aqui, com duas vitórias e a classificação para a próxima fase. Flamengo que já está classificado para as oitavas de final. É uma coisa absurda que quando a gente traz aqui para nossa realidade, tá aqui, ó, 147,25 milhões. Tá aqui na cotação atual, seria mais ou menos isso que o Flamengo ganhou até agora. Quando a gente traz para nossa realidade, é uma coisa loucura, né? E aí fica ainda muita gente, o Ceará precisa contratar alto, mas mesmo o Ceará gastando o orçamento que tem, não dá para você se equiparar a essas equipes. O caminho sempre é diferente, o Ceará tem tentado caminhos diferentes em relação a contratações, né? Contratações pontuais, contratações de jogadores que tenham muita vontade, mas também tem a questão física aprimorada, que esteja ali com potencial de crescimento, que se encaixe no modelo de jogo do Léo Condé. O pessoal do Futebolês trouxe em relação ao mercado da bola este vídeo aqui que eu compartilho com vocês, que o Renato Manso fala sobre o mercado do Ceará, né? Até agora a gente não teve nenhuma contratação, acredito que daqui a 1 ou 2 semanas a gente tenha mais novidades sobre isso, comecem a esquentar aí mais especulações em relação à contratação, porque é um momento de férias ainda, né, dos jogadores e do futebol brasileiro aqui no Campeonato Brasileiro. Mas deixa eu trazer aqui o que é que o pessoal do Futebolês está falando, que aí a gente tem uma ideia, né, e o torcedor tem uma ideia melhor desse mercado do Ceará, tá? Tá com um orçamento muito ali dentro de uma faixa que ele não pode ultrapassar muito, não pode queimar. O Haroldo veio aqui, o futebolês da rádio também, confirmou que o Ceará tem possibilidade de fazer bons investimentos, investimento mais alto, tem como esticar um pouco essa corda, mas precisa ser muito assertivo. E talvez... Tem uma música lá no Futebolês agora, né? Talvez aí o grande foco do Ceará é investir em jogadores que venham para jogar, não só mais para compor elenco. O Ceará fez várias contratações
pode citar o Bruno Tubarão, o Éder, o Nicolas, jogadores que claramente já vieram para o elenco para ali ser a opção no segundo tempo, quando alguém machucar. Mas agora o Ceará precisa de investimento para jogadores que venham para assumir a posição, ou que pelo menos briguem por ela, como é o caso do Romo, que ainda não igualou o nível pelo menos do Mugni. Mas quando o presidente fala de um volante, de um ponta e de um centroavante, eu acho que a leitura que o Ceará faz da necessidade hoje, as maiores necessidades que o Ceará tem, é uma leitura para mim muito correta. É talvez um cara para fazer a dupla com o Dieguinho como volante. Sobral tem muita dificuldade, o Richardson ainda está voltando. Talvez um volante do nível do Jair, que já foi especulado. Um ponta ali para talvez fazer frente ao Pedro Henrique, ao Fernandinho, ao Galeano. Ter um cara ali que possa ser o titular da posição. E alguém, talvez a única posição que aí o Ceará vai estudar bem para saber o quanto investir na posição do Pedro Raul como centroavante. Nem pode, né? O Ceará tá com... Aí, Renato Manso falando, né? Essa musiquinha é novidade pra mim. Eu passei 2 semanas, cara, sem assistir nada. Eu tava viajando, eu tava de férias. Eu passei 2 semanas aí, meio off, tô aqui me atualizando junto com vocês, né? E em relação a reforço do Ceará, é isso. Não vai ter loucura, não vai ter contratação de peso em relação ao financeiro, ao orçamento. Serão contratações que agora aumentam um pouco, né, a faixa salarial, talvez aumenta um pouco ali do orçamento de salários do elenco, mas nada extraordinário em relação a essa questão financeira não, porque o Ceará não vai ser irresponsável nesse momento no mercado da bola, mas que serão contratações pontuais de jogadores titulares. Isso eu acho que o torcedor do Ceará já deve estar sabendo, né? Desde que eu saí de férias, a novidade, não teve muita novidade. É basicamente jogadores para as pontas, jogador ali, talvez um jogador volante, e olhe lá se vão trazer um centroavante com a saída do Lelê. Eu gostaria, né, que o Ceará fizesse essa contratação, tomara que faça esse movimento também, para não botar tudo nas costas do Guilherme, né? Como um único substituto do Pedro Raul naquela posição, tá bom? Galera, videozinho para vocês, vão curtindo aí, deixa o like, quem puder, aumenta o hype, né? Tem um hypezinho aqui para você tacar o dedo também, e isso ajuda a gente a voltar a ter mais intensidade de conteúdos aqui também, né? Tava meio sem assunto, mas a gente vai aos poucos trazendo as novidades em relação ao Ceará, fazendo paralelo aí com o Mundial de Clubes também que tá rolando, tá todo mundo acompanhando, e a gente vai falando sobre tudo que envolve aí o mundo da bola, mas especialmente o Ceará Sporting Clube. Beleza? Ó, eu tô aqui bebendo água no meu copo térmico da Golcase. Use nosso cupom BORA por Racha para você ter um desconto especial no site da Golcase. Tem muita coisa legal. O Klaus postou, cara, o vídeo da mala, né? Aquela mala para cabine, né? De viagem e tal. Tá espetacular. Acompanha lá, segue a gente, @BPA Evosão, que o Klaus trouxe aí esse vídeo bem legal, e produtos como esse você encontra lá na Golcase. Tamo junto, valeu, até a próxima. Bora, Vozão. Bora pro Racha.